tarde a todos. Meu nome é Marcos, eu tenho 24 anos, eu sou membro consagrado da comunidade de Vida e Aliança Jesus, Maria e José. Eu quero acolher todos os visitantes, todas as pessoas que estão aqui nos visitando, né? O pessoal do Recanto dos Vítores, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês, né? Prometeram que viriam e veio mesmo. Deus abençoe, uma salva de palmas para eles novamente. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 21, no versículo 5. Lucas capítulo 21, versículo 5. A página 1377 da Bíblia Ave Maria. A ruína de Jerusalém e o fim dos tempos. Como lhe chamassem a atenção para a construção do templo, feito de belas pedras e recamado de ricos donativos, Jesus disse: dias virão em que destas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então o interrogaram: mestre, quando acontecerá isso? E que sinal haverá para saber-se que isso se vai cumprir? Jesus respondeu: vede que não sejais enganados. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais após eles. Quando ouvirdes falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. Disse-lhe também: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, fomes e pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. Mas antes de tudo isso vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e dos governadores por causa de mim. Isto vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Gravai bem no vosso espírito de não preparar a vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradizer os vossos adversários. Sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos, e matarão muito de vós. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo da vossa cabeça. É pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. Essas são para nós palavras da salvação. Isso, aplauda a santa palavra de Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje Deus nos apresenta uma passagem onde nós percebemos que Jesus Cristo, juntamente com seus discípulos, saem do templo de Jerusalém. E de repente Jesus observa que os seus discípulos, eles começam a observar aquele templo, a observar aquela igreja de Jerusalém. Então Jesus começa a dizer para eles: não ficais observando essas coisas, não ficais olhando tudo isso, porque virão dias em que não ficará nem uma pedra sobre a outra, tudo será destruído. E certamente ouvindo aquelas palavras, aquela frase de Jesus, aqueles discípulos, eles ficaram meio que apavorados, ficaram meio que preocupados, porque certamente eles não entenderam o que Jesus queria dizer para eles. E falando isso na nossa linguagem, na linguagem atual, certamente os discípulos, quando está a sós com Jesus, eles lhe perguntam: Senhor, o que tu realmente queria nos dizer quando nós estávamos lá em frente ao templo de Jerusalém? E Jesus Cristo começa a falar para eles
algumas coisas que aconteceriam, que antecipariam a sua volta, que procediriam segundo a sua volta, antes da sua volta. Eu quero que você abra um parêntese agora e preste atenção no que eu vou te dizer. Deus, Ele não pode falhar naquilo que Ele determinou. Se Deus falou que iria cumprir, é porque irá cumprir. A Bíblia nos diz em Marcos capítulo 13, versículo 31, que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A Bíblia nos diz ainda, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz ainda em Números capítulo 23, versículo 19, que Deus não é um homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Portanto, se Ele disse que iria cumprir, é porque vai se cumprir. E durante toda esta pregação nós iremos estar vendo os sinais que vão anteceder a vinda de Cristo. Muitas coisas já estão acontecendo diante dos nossos olhos e muitos de nós ainda não acordamos para perceber que tudo que Jesus falou que iria acontecer já está acontecendo. Agora fecha parênteses. Então Jesus continua dizendo para eles que antes da sua vinda muitos falsos cristos se apareceriam. Muitas pessoas vinham e diziam que era de Cristo, que pertencia a Cristo. Até muitos diriam que era Cristo. Só que Jesus os exorta dizendo: não sigais com eles, porque essas pessoas não são enviados meus. E se nós formos pararmos e pensarmos, nós iremos perceber que muitos falsos cristos estão sendo introduzidos na igreja, estão sendo introduzidos na nossa sociedade. Eu acredito que muitos de nós já ouvimos falar, ou já assistimos daquele homem que se passa na televisão chamado Henrique Cristo. Gente, aquele homem afirma com todas as palavras que ele é Jesus Cristo. Inclusive aquele homem já tem mais de 10 mil seguidores, que afirma que ele é Jesus Cristo. Por exemplo, os muçulmanos chamam Maomé de Jesus Cristo. Para eles Maomé é reencarnação de Jesus Cristo. Tudo isso cumpre a palavra de Deus, dizendo que viriam falsos cristos e se introduzirão no meio de vós. Sem falarmos aí nas seitas que estão surgindo, nas falsas congregações que estão surgindo por aí. Gente, a cada dia que passa se levanta uma igreja nova, se levanta uma igreja diferente, dizendo que é de Jesus Cristo, dizendo que é profecia da palavra de Deus, dizendo que foi Jesus quem levantou. Mas quando nós vamos analisar, quando nós vamos estudar essa religião, nós percebemos que não tem nada de Jesus Cristo. Por exemplo, no Rio de Janeiro existe uma igreja que ela é de homossexuais. Ela é toda composta de homossexuais. Os pastores são homossexuais, os obreiros são homossexuais. Engraçado que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6:9 que os homossexuais não entrarão no reinado de Deus. Existe outra igreja aqui em São Paulo chamada Bola de Neve, onde as pessoas que participam lá são todos tatuados, cheios de piercing. E a palavra de Deus diz em Levítico 19:28 para que nós não façamos uma tatuagem no nosso corpo. Gente, tudo isso que vem sendo contrário à palavra de Deus são seitas, e nós não devemos seguir com eles. Mas infelizmente muitas pessoas estão seguindo, muitas pessoas estão andando atrás dessas falsas congregações. Muitas congregações hoje em dia só pregam a finança, esqueceram de pregar sobre o pecado e sobre a salvação, e estão pregando sobre as finanças, só prega sobre o capitalismo, esquecendo da palavra de Deus que diz totalmente contrário. Então, gente, nós precisamos nos acordar enquanto nós temos tempo. E Jesus Cristo nos diz aqui, continua dizendo no versículo 9, ou melhor, no versículo 8: vede que não sejais enganados, muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e ainda o tempo está próximo, não sigais após eles. Versículo 9: quando ouvirdes falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas não virá logo o fim. Versículo 9. Jesus Cristo aqui certamente estava falando de guerras pequenas, de guerras menores, de guerras que aconteceriam antes da sua vinda, mas que eram guerras que não procederiam à sua vinda. Guerras essas que já aconteciam até mesmo antes da sua vinda à terra. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 17, nós iremos ver que Davi lutou contra Golias. Foi uma batalha ali, uma pequena guerra entre os dois. 1 Samuel capítulo 30 vai dizer que Davi lutou contra os amalecitas.
Então Jesus disse que quando essas coisas acontecerem, quando essas pequenas guerras acontecerem, para nós não nos assustarmos, porque não seria ainda a sua vinda, não estaria próxima a sua vinda. Só que se nós pegarmos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, o versículo 10, nós iremos perceber que Jesus Cristo, ele começa a falar sobre a parousia, ou seja, a sua segunda vinda à terra. E Jesus Cristo começa dizendo que levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. E com isso nós percebemos que desde os tempos mais remotos a guerra ela tem sido o principal meio pelas quais muitas nações têm procurado resolver os seus problemas de ordem política. Em nenhum momento da história já se testemunhou o aumento de tantas guerras como aconteceu no século 20. A Cruz Vermelha afirma que mais de 100 milhões de pessoas já morreram por causa da guerra. E Jesus está dizendo que uma nação se levantaria contra outra nação e se guerrearia. Jesus está dizendo que um reino se levantaria contra outro reino e fariam guerras entre si. Acredito que todos nós ainda nos lembremos daquele grande episódio que aconteceu em 11 de setembro de 2001. Quando Bin Laden manda atacar as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, matando ali centenas de pessoas. Gente, somente na guerra do Golfo se gastava mais de $500 bilhão por dia. Dividindo tudo isso, se gastava mais de 350 milhões de dólares por minuto. Tudo isso para matar, tudo isso para destruir. Tudo isso para acabar com a humanidade. E nós acompanhamos aí nos últimos tempos como os Estados Unidos têm atacado o Iraque, tem bombardeado o Iraque, tem matado soldados iraquianos, matado pessoas inocentes sem nenhuma chance de defesa, porque Jesus disse que se levantaria nação contra nação, reino contra reino, e nós percebemos que a sua palavra está se cumprindo na íntegra. E eu quero exortar você hoje em nome de Jesus, para que você acorde, porque Jesus está voltando, Jesus está próximo de vir, mas infelizmente muitas pessoas estão dormindo, infelizmente muitas pessoas estão dormindo na fé. E Efésios capítulo 5 versículo 14, Deus nos diz, Paulo nos diz através de Jesus Cristo: levanta tu que dormes, desperta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Mas infelizmente muitos ainda estão dormindo, muitos estão no sono profundo, outros já estão mortos espiritualmente. E a palavra de Deus nos diz em Apocalipse, na metade do primeiro versículo: és considerado vivo, mas estás mortos. Infelizmente muitos cadáveres estão na igreja, muitos cadáveres estão tocando, muitos cadáveres estão pregando, porque já não tem mais nenhuma esperança de fé, já perderam a fé em Deus, já estão dormindo, já estão mortos espiritualmente. E eu exorto você hoje em nome de Jesus, se essa é a sua situação, hoje é dia de você acordar, hoje é dia de você levantar do chão, porque Jesus está voltando para levar eu, você, para irmos morar no céu. Aleluia! A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo vai ser arrebatada, e você precisa fazer parte deste arrebatamento. Se Jesus Cristo voltar e não te encontrar preparado e não te encontrar preparada, infelizmente você não vai subir. Essas palavras são duras, mas são realistas para as nossas vidas. É tempo de acordarmos, é tempo de vivermos uma vida de santidade, é tempo de abandonarmos tudo aquilo que é contrário à santa palavra de Deus. Jesus Cristo continua dizendo: depois de nação contra nação haverá grandes terremotos. Em 27 de março de 1964, o Alasca é devastado por um terremoto medindo 8,4 graus na escala Richter. Desde então o número de terremotos só tem crescido, só tem aumentado. Em 17 de janeiro de 1995, 5 mil pessoas morrem, 26 mil ficam feridas e mais de 300 mil pessoas ficam desabrigadas na cidade de Kobe, no Japão. Em 17 de janeiro de 2004, um terremoto medindo 6,6 graus na escala Richter causa um prejuízo a Los Angeles de 30 bilhões de dólares. E nós vemos tudo isso acontecer, gente, só que muitas pessoas não ainda estão acreditando na vinda de Jesus. Muitos estão dizendo: estão acontecendo terremotos, a palavra de Deus está se cumprindo, eu acredito, só que ainda não estão acontecendo no nosso meio, portanto eu não acreditarei. Quando chegar aqui
eu acreditarei, eu acordarei para a vida, não sabendo eles que em muitos lugares do Brasil já aconteceu terremotos, como em São Paulo, no Rio de Janeiro, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. E agora nós acompanhamos esse último aí em Minas Gerais, onde uma casa desabou matando uma pessoa. A palavra de Deus está se cumprindo na íntegra. Você precisa acordar, a igreja de Jesus Cristo precisa acordar, porque nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Gente, é tempo de renunciarmos o pecado, é tempo de deixarmos o cigarro, é época de deixar a bebida, está na hora de abandonarmos a prostituição, porque Jesus está voltando, porque o Filho do Homem virá, porque o Filho do Homem, quando chegar, tem que encontrar você vivendo em santidade, porque Hebreus 12:14 diz: buscai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Nós somos chamados a viver a santidade. Eu, você, vamos ser santos para esperar Jesus voltar das nuvens. Eu acredito que aqui hoje está se levantando um povo de santidade. Eu acredito que aqui hoje vai se levantar um povo do fogo, porque vai pisar na cabeça do inimigo, renunciar todas as obras do mal. Bendito seja, Senhor, o teu santo nome. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus Cristo continua dizendo: haverá terremotos por várias partes e acontecerá também fomes. Vai haver muitas fomes. Gente, na Índia, na África, na Ásia e na América do Sul, milhares de crianças morrem todos os anos por causa da fome e da inanição. Somente no Brasil já se ouve falar que uma criança morre por minuto por causa da fome e da inanição. E o curioso de tudo isso é que o mundo em si, ele possui condições necessárias para alimentar toda a sua população e ainda sobrar alimentos. Enquanto milhares de crianças estão morrendo de fome, países ricos do Ocidente estão queimando alimentos, queimam alimentos todos os anos para manterem os preços altos. O homem não está se importando mais com o seu semelhante, o homem não está olhando mais para o seu semelhante que está morrendo de fome. O homem se tornou ganancioso, o homem só quer saber do capitalismo, não estão se importando uns mais com os outros. E eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou dizer para você agora. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa comparação. Por exemplo, um míssil usado em guerra, ele custa por volta de R$1.300.000. Essa é a média de um míssil usado em guerras para destruir cidades, para destruir reinos. Um avião caça também usado em guerra, ele custa por volta de $25 milhões. Gente, com dinheiro de apenas um míssil desse, daria para alimentar uma creche cheia de crianças com refeições cotidianas todos os dias. Na década de 90, mais de 100 milhões de crianças morreram por causa da fome e da inanição. Todas essas mortes poderiam ser evitadas vendendo apenas 10 aviões caças. Olha só que um homem, gente, não está preocupado mais com seu semelhante, cumprindo assim a palavra de Deus que diz em 2 Timóteo 3, versículo 1, nos últimos dias haverá um período difícil, os homens se tornarão egoístas e avarentos, e nós vemos que o homem já está se tornando assim. Milhares de pessoas estão morrendo de fome, milhares de pessoas estão passando por necessidades, mas o homem não quer saber do seu próximo. O homem, ao invés de alimentar o seu semelhante, quer matar e quer destruir. E eu quero que você, ouvindo tudo isso, você acorde, você mude de vida. Nós mudemos de vida hoje, porque o tempo está próximo e nós precisamos começar a renunciar ao pecado enquanto nós temos tempo. Vamos continuar. Jesus ainda diz que depois das fomes haveriam as pestes. As pestes, gente, do nosso século hoje é a AIDS e o câncer. Em 1993, nos Estados Unidos, a AIDS, ela se tornou a principal causa de mortes de homens entre 20 e 45 anos. E cientistas afirmam que esse número pode passar de 100 milhões de pessoas, de 100 milhões de infectados pelo vírus HIV. Cientistas têm buscado remédio, médicos têm buscado remédios, só que não estão encontrando e não encontrarão, porque Apocalipse 16, versículo 2, diz que não tem cura. Esta peste é maligna. Outra peste do nosso século é o câncer.
Hoje em dia, mais de 100 tipos de câncer matam mais de 5 milhões de pessoas todos os anos. Existe um câncer chamado melanoma, que é um câncer de pele. Ele, quando é dado na pessoa, quando a pessoa adquire essa doença, gente, não tem outro remédio a não ser a morte, ou não ser Jesus para curar, porque não tem cura. E nós vemos outros tipos de câncer aí também matando, como câncer de fígado, câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer nos seios. Tem matado muitas pessoas, cumprindo assim a palavra de Deus, dizendo que haveriam pestes. Só que muitas pessoas não estão vivendo, gente, como os últimos momentos da igreja. Padre Jonas, a Bíblia costuma dizer que nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja na terra. Nós estamos no tempo final, porque tudo que Jesus falou que iria acontecer, já está acontecendo. Muitas pessoas não estão analisando a sua vida, muitas pessoas não estão se perguntando se o namoro que elas estão vivendo estão agradando a Deus ou não. Muitas pessoas estão vivendo e não estão se perguntando se o seu casamento está agradando a Deus ou não, se a maneira com que ela está vivendo com o seu esposo agrada a Deus ou não, se nos lugares dos quais elas estão indo estão agradando a Jesus ou está agradando o inimigo. Elas não estão mais se perguntando, tornando-se um perigo de ficar aqui na terra quando Jesus voltar. Porque, gente, as pessoas vão passar por uma grande perseguição aqui na terra. Os que ficarem não vai ter mais chance de defesa, não vai ter mais chance de salvação. Jesus não vai mais os defender, porque hoje em dia Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco, mas quando Jesus voltar, o Espírito vai embora com a igreja. Muitos, quando Jesus vir, vai acordar, olhar para o lado, a esposa não está mais, o esposo não está mais, porque ele era cristão e ela não era. Muitos vão acordar aí no quarto da mãe, não vai achar mais a mãe, porque a mãe era cristã e ele só queria saber de balada, só queria saber de zoeira. A mãe subiu e ele ficou. Ai dessas pessoas. Ai dessas pessoas que ficarem aqui na terra por grande sofrimento, para grande tribulação, e você não pode ser um desses. Por isso que eu exorto você, por isso que eu falo para você em nome de Jesus, o dia da conversão é hoje, o tempo da mudança é agora. A Bíblia nos diz em Isaías 55:6, buscai o Senhor já que Ele se deixa encontrar, invocai-o já que Ele está perto. Amanhã poderá ser tarde demais, amanhã você não pode ter mais tempo de se arrepender, amanhã você não pode ter mais tempo de se converter. O tempo da mudança é hoje, o tempo da salvação é agora. Jesus te espera hoje de braços abertos para você começar a viver uma vida nova em Cristo. Ainda dá tempo, ainda tem tempo para você. O diabo diz que não tem, mas Jesus diz para você que ainda dá tempo. Jesus te chama, Jesus fala que ainda dá tempo. Aleluia! Você é um convidado hoje a viver uma vida de santidade. Vamos continuar. Jesus nos diz que depois das pestes haveriam fenômenos espantosos no céu. Tudo que eu vou dizer agora para você pode ser que você diga, não, ele não sabe o que está falando, ou as pessoas dizem isso, mas eu não acredito e jamais vou acreditar. Só que eu quero que você compare isso com a palavra de Deus. Em 17 de julho de 2004, na cidade do México, um homem chamado Pedro Ávila, às 15h21 da tarde, ele observa nos ares do México vários objetos voando, vários objetos andando em volta do México, sobrevoando o céu do México. Naquela hora aquele homem ficou muito apavorado, muito com medo daquilo, porque afinal ele não soube identificar o que era aquele objeto. Em 27 de fevereiro de 2005, um homem chamado Arthur Robles também observou uma frota de mais de 100 tipos de objetos esféricos sobrevoando também o céu do México. Aquilo para ele foi um medo tremendo, porque como Pedro Ávila, ele não sabia o que estava acontecendo, ele não conseguiu identificar aqueles objetos. Eu acredito que todos nós acompanhamos aquele caso aqui de Riolândia, interior de São Paulo, onde uma família que morava na fazenda afirmou, e vários jornalistas foram lá mostrar, que objetos não identificados atravessou a fazenda, sobrevoou a fazenda e pousou no canavial.
Aquelas pessoas ficaram muito com medo, elas nem dormiram naquela noite, e no outro dia elas foram lá ver que objetos eram aquele. E chegando lá, para a curiosidade delas, elas olharam em si e viram que a cana em volta estava toda amassada, a cana naquele círculo toda amassada, e em volta, do outro lado, a cana estava toda em pé. Então eles perceberam que pousaram ali um objeto. Isso para você pensar e para você refletir. A palavra de Deus está dizendo que haveriam fenômenos espantosos no céu, e muitas dessas coisas têm causado medo a muitas pessoas, cumprindo-se a palavra de Deus, que diz que muitas pessoas olhariam e ficariam com medo. Vamos continuar. Jesus diz ainda no versículo 12: mas antes de tudo isso vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres. Jesus está falando aqui de uma perseguição da igreja. Jesus está falando aqui de uma perseguição dos cristãos. Acredito eu que todos nós sabemos da grande perseguição que os primeiros discípulos sofreram. Nós sabemos que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Nós sabemos que Paulo foi assassinado. Nós sabemos que Estevão foi apedrejado. Todos porque eram pregadores da palavra de Deus. Todos porque eram cristãos. Todos porque eram anunciadores do evangelho de Deus. E no nosso século também não tem sido diferente. Na nossa era não tem sido diferente. Nos nossos dias não tem sido diferente. Agora mesmo no mês passado, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, mandou expulsar um grupo de missionários que estava evangelizando e catequizando os índios em seu país. E em nota ele disse que ter esses missionários em seu país era uma vergonha para ele. Olha só que absurdo, gente. Na década de 90, dezenas de missionários foram mortos e seus familiares foram brutalmente assassinados porque eram cristãos, porque eram missionários, porque pregavam a palavra de Deus. E se eu começar a falar para você que o que nós também temos sido perseguidos por causa do evangelho de Deus, eu ficaria até amanhã, porque são muitas perseguições que têm vindo até nós. Só que nós cremos, acreditamos na palavra de Deus que diz em Eclesiástico 2, versículo 1: se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação e na dor permanece firme. E Marcos 8:34 que nos diz: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Todos nós sabemos que nós precisamos carregar a nossa cruz. E se você não tem carregado a sua cruz, se você não tem sido perseguido, caluniado, se as pessoas não têm dito mal sobre você, coisas más sobre você, coisas até mentirosas sobre você, é porque você ainda não está seguindo completamente o evangelho de Deus. Porque Deus nos diz que aquele que o seguiria seria perseguido, seria caluniado. E nós carregamos a nossa cruz, nós nos triunfamos com a nossa cruz. Nós dessa comunidade damos glória a Deus pela nossa cruz. E você também precisa ser do mesmo jeito, porque a tua cruz, a minha cruz, vai ser a chave para nós entrarmos no céu. E quando nós entrarmos no céu, nós a trocaremos por uma coroa. Essa coroa virá na nossa cabeça, porque é através da cruz que o cristão é salvo. Glória a Deus. Bendito seja, Senhor. É através da tua cruz, da minha cruz, que nós entraremos no céu. Mas muitos cristãos não querem mais ser perseguidos. Muitos cristãos, quando recebem ali a primeira perseguição, a primeira calúnia, sai da igreja, vai embora porque não aguenta mais. Ah, fulano de tal falou isso de mim, fulano de tal disse que eu era isso, que eu era aquilo. Gente, será que você está sendo realmente cristão? Será que nós estamos sendo realmente cristãos? Porque os cristãos estão preparados para ser caluniados, estão preparados para ser perseguidos. Se nós formos sair da igreja por cada perseguição, não ficaria nenhum cristão na igreja, porque todos são perseguidos. Os verdadeiros cristãos são perseguidos. E Jesus está falando que antes dele voltar, os cristãos iriam ser perseguidos. A igreja vai ser perseguida. Então que você acorde através dessas palavras de Deus. Versículo 16, nós não temos muito tempo. Versículo 16: sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos, e matarão muitos de vós. Em Marcos capítulo 13, versículo 12, a Bíblia nos diz, tem uma tradução mais fácil de nós entendermos. Lá fala também sobre a vinda de Jesus. Lá diz que o irmão entregará seu irmão à morte, o pai entregará seu filho à morte, e o filho entregará seu pai. E nós vemos que tudo isso também já está se cumprindo em nossos dias, já está se cumprindo na nossa geração.
Nos Estados Unidos, uma adolescente atira no seu pai porque quer ver alguém sangrar até morrer. Na Inglaterra, 2 crianças de 10 anos sequestram e matam uma criancinha, gente de apenas 2 aninhos de idade. Agora há pouco, olha só como que nós estamos vivendo, olha só a sociedade que nós estamos vivendo. Todos nós nos lembramos também no caso da Suzane, daquela menina que mandou matar os seus pais por causa da herança, não é verdade? Aquele caso daquele jovem aqui próximo a Carapicuíba que mandou matar, assassinar sua mãe por causa da herança, para ficar com o dinheiro. Nós vemos que Jesus disse que iria se cumprir e já está se cumprindo a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24, versículo 32: sabei que quando isso tudo vos acontecer, tomai essa comparação, pela comparação da figueira, quando isso tudo vos acontecer, sabei que o Filho do Homem está próximo. Nós sabemos que quando a figueira ela cresce, seus ramos estão verdes e crescem-lhe as folhas, é porque está chegando o verão. E Jesus fala que quando isso também vos acontecer, quando essas coisas começarem a acontecer aqui, é para nós acordarmos, porque o Filho do Homem está próximo às portas. A Bíblia nos diz ainda em Mateus capítulo 24, versículo 42: orai, pois, e vigiai, porque não sabeis em que hora virá o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, diz que Deus virá como um ladrão na noite. Jesus voltará como um ladrão na noite. Em Mateus capítulo 24, versículo 43, se o pai de família soubesse que hora viria os ladrão para arrombar a sua casa, para assaltar a sua casa, ele colocaria vigias, para que esse ladrão não arrombasse a sua casa. Portanto, vós estáis preparados, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Jesus vai pegar muitas pessoas de surpresa. Jesus vai pegar muitos homens, muitas mulheres de surpresa. Portanto, eu digo para você mais uma vez, não deixe que Jesus te pegue de surpresa. Não deixe que Jesus encontre você no pecado. Não deixe que Jesus encontre você não vivendo uma vida de santidade. Não deixe que Jesus encontre você vivendo uma vida contrária à sua palavra. Jesus precisa nos encontrar santos e irrepreensíveis. Jesus precisa nos encontrar preparados para a sua segunda vinda. Se Jesus voltasse agora, você subiria ou você ficava? Essa é a pergunta que Deus nos faz nessa tarde. Se Jesus voltasse agora, você subiria ou você ficava aqui? Porque os cristãos vão ser arrebatados, porque os de Deus vão ser arrebatados. Será que você está sendo completamente de Deus? Será que você está pertencendo inteiramente a Deus como você deveria pertencer? Será que a vida que você está vivendo está agradando a Deus ou está agradando o inimigo? Será que a maneira com que você tem tratado os outros é segundo a vontade de Deus ou segundo a vontade do inimigo? Será que você tem tratado as pessoas com amor? Será que você tem perdoado o seu irmão? Será que você tem ajudado o seu próximo? Será que você tem feito coisas que agradam o coração de Deus? Ou será que você tem feito coisas que agradam o coração do inimigo? Um dos dois está muito feliz com você, ou Deus ou o inimigo. Um dos dois está muito feliz com você. Um dos dois está muito sorridente para você. Um dos dois está sorrindo para você. Será que é Deus ou será que é o inimigo? Que essa pergunta possa soar na sua vida. Que durante essa tarde, que durante esse resto de dia, que durante a tua vida você interprete essa pergunta e dê a sua resposta para Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, pedindo que Deus nessa tarde Ele possa manifestar o teu poder, a tua unção, a tua graça sobre nós, para que a partir de hoje surjam cristãos preparados para a sua segunda volta. Para que a partir de hoje Jesus possa encontrar pessoas preparadas para a sua vinda. Deus precisa de homens novos, Deus precisa de mulheres novas. Eu quero que você feche seus olhos, levante seus braços agora,
E vai dizendo para o Senhor: Senhor, eu preciso de mudança. Eu acredito que muitos de nós precisamos de mudança. Senhor, eu necessito de mudança radical na minha vida. A partir de hoje, Senhor, eu me comprometo a ser um homem novo. A partir de hoje eu me comprometo, Senhor, a ser um homem cheio do Teu Espírito. A partir de hoje, Senhor, eu me comprometo a viver uma vida de santidade. A partir de hoje, Senhor, eu quero viver uma vida nova em Cristo. A partir de hoje eu abandono, Senhor, tudo aquilo que é do inimigo, toda ignorância, Senhor. Dai-me força. Vai dizendo para o Senhor: dai-me força para vencer toda ignorância, ó Deus. Dai-me força, Senhor Jesus, para vencer todo o pecado. Dai-me força, Senhor Jesus, para vencer o ódio. Dai-me força, Senhor, para renunciar aquilo que é do inimigo e não de Ti. Dai-me força, Senhor, eu preciso dessa força. Nós precisamos dessa força, Senhor. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua unção no meio de nós. Derrama o Teu Espírito sobre nós, para que hoje se levante homens novos, para que hoje se levante uma geração nova. Nós iremos cantar essa música, que você cante de todo o seu coração, preparando para a segunda vinda de Jesus. Levante seus braços e cante. Se abrirão as cortinas que revestem o céu. Peço que você feche seus olhos e ouça essa canção. E num cortejo de luz do alto os anjos virão até nós, Revestidos de sol, unidos numa só voz. Eis que a terra será tomada por grande luz. E os olhos dos homens se abrirão para ver. Se cumprir a promessa, a palavra que um dia se ouviu. Se cumprir a promessa, a palavra que um dia se ouviu. E o Senhor voltaria no dia final. Levante seus braços agora e cante. E banhados de luz, cante. Vem o Filho do Homem, descerá até nós. Até nós, cante. Pisará nosso chão sofrido. Julgará o coração da humanidade. Coração da humanidade.